Olá pessoal, bem-vindos à Escola Fácil com a ProShark, onde aprender é legal e divertido. Se a pandemia bugou seus estudos, aqui é o lugar certo para recuperar o tempo perdido. Então, inscreva-se no canal, ativa o sininho e dê um like neste vídeo. Tudo bem? Prontos para aprender? Então, vamos lá! Então vamos lá. Na semana passada, nós começamos a ver a diversidade microscópica, certo? E aí nós vimos primeiramente os protozoários, que eram aqueles seres unicelulares, ou seja, que só tinham uma célula, que inicialmente eram chamados de animais primitivos, né? Porque eles são organismos muito simples e hoje a gente sabe que eles não são considerados animais, tá? Depois, nós vimos que alguns protozoários podem causar doenças, enquanto que outros não fazem diferença, tá? Para nós, os seres humanos. Depois, o que nós vimos? Nós vimos as bactérias, lembra? Então, a gente viu que algumas bactérias podiam causar doenças, outras não. Nós vimos também a estrutura da bactéria, e aí a gente lembrou a diferença de célula eucariótica para célula procariótica. Então lembra, a bactéria ela não tem núcleo, então o material genético dela fica todo solto no citoplasma, né? Por isso ela era classificada como procarionte, tudo bem? E agora nós vamos ver o terceiro grupo dessa diversidade microscópica, que é muito maior do que nós podemos imaginar, que são os vírus, tá? E o que são, como que é a estrutura dos vírus? Os vírus não possuem células, ou seja, a gente costuma dizer que eles são organismos acelulares. Eles não possuem um metabolismo próprio. O que isso significa? Significa que eles precisam obrigatoriamente parasitar uma célula para existir. Tudo bem? Dessa forma, a gente pode dizer que o vírus não existe se não estiver dentro de uma célula. Tá? E aí o que o vírus tem, né? Porque a gente tem muita doença que o vírus pode causar. Haja exemplo o novo coronavírus, né? Eles possuem proteínas e ácido nucleico. Ácido nucleico é o nome que a gente dá bonito para DNA e RNA. Então, DNA significa, o A significa ácido, o N nucleico e o D desóxido. E aí a gente chama de ácido desoxinucleico, ribonucleico. Enquanto que esse daqui é o ácido ribonucleico, tá? São nomes estranhos que vocês não precisam saber de cor agora, mas é importante que vocês vão se familiarizando, tá? Porque no ensino médio isso daqui vai ser falado com muito mais frequência, tá bom? Então, esses organismos eles são formados por proteínas e por ácidos nucleicos. Existem autores, ou seja, existem pesquisadores, cientistas, que falam que por causa dos vírus não possuírem células, ou seja, eles não atendem a um dos dogmas, digamos assim, da ciência, né? A um dos parâmetros básicos da ciência, que é todos os seres vivos são compostos por células. Por conta dos vírus não possuírem células, alguns autores falam que os vírus não são seres vivos. Em contrapartida, existem autores que acreditam que os vírus são seres vivos porque eles possuem material genético próprio. O que eles precisam é de um lugar para se multiplicar. Só que como eles já possuem a informação genética, eles são classificados como seres vivos. Não vamos entrar nesse mérito de classificar se são ou não são, tá? A imensa maioria da comunidade científica acredita que não são, porque eles não têm células. Mas caso alguém fale alguma vez para vocês que eles podem ser considerados seres vivos, haja visto que eles têm material genético, vocês já conseguem entender por que as pessoas pensam isso. Tudo bem? E aí, além, né, o que essas proteínas vão fazer, né? Essas proteínas, elas vão
tá? O que é o capsídeo? É como se fosse a capa do vírus, tá? Então você vai ter uma capa e dentro dessa capa você vai ter o material genético. Já vou explicar melhor ali no desenho, tudo bem? E a função da capa, ou melhor, do capsídeo, é proteger o material genético, que é o que o vírus tem de mais importante. Tudo bem? Depois, como eu falei, no caso dos vírus, isso é uma coisa muito particular dos vírus, eles podem ter DNA, que é o que nós temos como material genético, eles podem ter RNA, e aí nesse caso eles são chamados de retrovírus, e eles podem ter os dois. Então, o fato também dos vírus possuírem essa grande diversidade de material genético torna esses seres altamente causadores de doenças, altamente patogênicos, que a gente fala. Tudo bem? Professora, mas Oi. se eles têm os dois, são retrovírus. Não. Se ele tiver RNA, ele chama retrovírus. Se ele tiver DNA, ele chama vírus. Mas se tiver os dois, Aí ele é citomegavírus. Tem um nome particular, tá? Normalmente, a gente dá o nome, por exemplo, das espécies lá em latim, que nem Linneu ensinou, lá. No caso dos vírus, a gente dá o nome da espécie, entre aspas, pelo tipo de material genético que ele tem. Porque ele só tem, basicamente, material genético, certo? E aí, o que a gente vai precisar saber? Se o material genético dele é DNA, é RNA ou é os dois. Então a gente tem vírus de DNA, vírus de RNA e o vírus que tem os dois. Entendeu? Alguns vírus possuem um envelope além da capa, além do capsídeo, tá? Então, eu vou explicar. É um esquema de como seria um vírus que é envelopado. Quando o vírus tem esse envelope aqui por fora, que eu desenhei em branco, a gente chama ele de vírus envelopado, tá? Então, esse envelope vai proteger o capsídeo, que é o que eu desenhei aqui em verde, tá? Esse é um exemplo de capsídeo. A forma geométrica pode variar, tá? Então aqui eu desenhei um hexágono, que se você for pensar é uma estrutura em 3D, tá? Não pode pensar que é uma coisa achatada. Mas os vírus podem ter outros formatos, tudo bem? E aí, dependendo do formato do capsídeo, eles podem mudar de nome também, tá? O material genético eu escrevi apenas como material genético, mas vocês têm que lembrar que pode ser DNA, pode ser RNA e pode ser os dois, tá? E, além disso, os vírus que são envelopados possuem estruturas nesse envelope que são chamadas de glicoproteínas. Então, vamos entender. Glico, vocês podem lembrar de glicose. Glicose é um carboidrato. Proteína é proteína. Então, glicoproteínas são moléculas que possuem uma parte com aminoácidos, ou seja, proteínas, e uma parte com glicose, ou seja, carboidratos. Tudo bem? E para que servem essas glicoproteínas? Elas são as estruturas que vão reconhecer o ambiente, por exemplo. Então, se eu tenho um tipo de vírus que infecta somente células do sistema imunológico, como por exemplo linfócitos, esse vírus ele vai usar essas espículas como, essas estruturas como identificadores do ambiente, e na hora que essa glicoproteína se aproximar de um linfócito, ele entra no linfócito. Então ele atinge apenas células do sistema imunológico, certo? Qual que é o nome do vírus que atinge apenas o nosso sistema de defesa? Como é o nome
da doença que a pessoa fica sem sistema de defesa? Não? Ninguém? O HIV. Vírus, olha o nome do HIV. Vírus da imunodeficiência humana. Então, ele é um vírus que ataca a nossa defesa. Ó, sistema imunológico. Deficiência significa o quê? Que ele vai tirar o sistema imunológico e ele atinge os seres humanos. Por isso HIV. Tudo bem? Deu para entender? Amanhã a gente vai ver mais doenças relacionadas ao vírus e também vai ver a reprodução deles. Certo?